Sejam bem-vindos a Estudos Eckhart, uma página voltada para estudos teológicos, filosóficos, histórico-teológicos, exegéticos, uma página que eu criei para poder aprofundar um pouco mais os estudos, tirar algumas dúvidas. Também é uma página onde toda segunda-feira, às 21 horas, pelo Facebook, eu faço uma live com estudos, isso desde janeiro de 2019. Temos feito de tudo para que você possa compreender mais a Bíblia, tirar suas dúvidas e oferecer algo melhor para você. Então, se você está chegando por agora, conheça a página de Estudos Eckhart, que tem outra também, que faz parte dela, que é a Escola Bíblica Virtual. A Escola Bíblica Virtual eu criei no período da pandemia para poder colocar alguns estudos bíblicos mais específicos, como doutrinas bíblicas, assuntos temáticos da Bíblia, sem entrar em muitos detalhes e exegéticos, hermenêuticos, filosóficos, históricos, apenas apresentar estudos mais direcionados à capacitação e à qualificação de quem quer conhecer mais a Bíblia. Então, se você está chegando agora e não conhece, conheça então a Estudos Eckhart e a Escola Bíblica Virtual. A Escola Bíblica Virtual também está presente no YouTube. Então, para que você possa conhecer mais, receber sempre os estudos, clique, dê o seu joinha, seu like, esteja acionando o sino, esteja compartilhando, esteja seguindo, e muito importante, vá até o YouTube e se inscreva e acione o sino, para que você possa receber as notificações dos estudos e também para que você possa me ajudar a aumentar o alcance da página. Quanto mais inscritos tiver, maior o alcance que eu vou conseguir. Então assim você vai poder estar ajudando e ajudando outras pessoas, para que possa alcançar outras pessoas que querem conhecer a Bíblia. E meu nome é Tione Eckhart. Eu já em alguns vídeos atrás eu coloquei as minhas qualificações, na página do Facebook também tem. Eu estou aqui sempre querendo capacitar, ajudar, auxiliar você nas suas dúvidas e compreender melhor a Bíblia. Então se você tem uma dúvida, qualquer sugestão, fique à vontade, participe, interaja, é muito importante a sua participação. Lembrando que aqui toda segunda-feira, no Estudos Eckhart, entra um estudo sobre Atos dos Apóstolos. Eu estou fazendo um estudo do livro de Atos dos Apóstolos, versículo a versículo, e toda quinta-feira entra um estudo de doutrina, sempre às 8 horas da manhã. Por isso é muito importante que você esteja acionando o sino. Eu tenho falado em Atos dos Apóstolos sobre a perseguição e a morte de Estevão, e hoje vou falar um pouco sobre a paz para a igreja cristã. E o estudo de hoje vai ser um pouquinho longo, apesar de serem apenas 19 versículos, mas será um pouco longo porque eu vou falar sobre apóstolo Paulo, né? Até então Saulo. Então você vai ver aí que é um estudo bem detalhado, muito importante para compreender todas as cartas paulinas, para você compreender melhor o que o Novo Testamento e o livro de Atos Apóstolos tem para apresentar. Por isso que você preste bastante atenção, ok? Abra sua Bíblia então em Atos capítulo 9 e nós vamos trabalhar dos versículos 1 ao 19. Bom, como eu vim apresentando nos outros estudos, após Lucas relatar a expansão da igreja cristã, destacar que toda a ação que aconteceu ali, até mesmo a morte de Estevão, foi permitida por Deus, e aquela perseguição foi permitida para que Deus direcionasse os apóstolos através do seu Espírito Santo, para que eles pudessem evangelizar e sair de Jerusalém, do templo, e sair evangelizando. Agora Lucas vai relatar sobre o ponto principal do crescimento da expansão da igreja, que vai também através da atuação do Espírito Santo e do apóstolo chamado Paulo, que nós conhecemos muito bem. Então eu vou ler Atos 9, versículo 1 e 2, para que a gente possa conhecer um pouco. Nós vamos trabalhar um pouquinho até o versículo 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Esse relato de Atos 9, de 1 a 9, que apresenta o início da história do apóstolo Paulo, até então conhecido como Saulo, vai mostrar que ele já estava perseguindo os discípulos, né? Mesmo se espalhando por toda a Palestina, os judeus estavam voltados para a perseguição. Então Saulo participou do julgamento de Estevão e do linchamento, pede ao sumo sacerdote a autorização, quer dizer, uma ordem judicial dos judeus para seguir até as sinagogas de Damasco e para prender os cristãos. No versículo 1 diz assim: respirando ainda ameaças e morte. Esse respirando ameaças e morte significa que Saulo inspirava e expirava o ódio e a perseguição contra os cristãos. Então Saulo queria persegui-los mesmo. Pediu que enviasse cartas. Cartas aqui são epístolas, não é direcionado a uma pessoa, mas a quem interessar, ou a uma comunidade, ou às sinagogas. Uma epístola, algo que não era tão pessoal, que tivesse que ser direcionado a uma única pessoa. Uma carta para várias pessoas, uma intimação judicial, na verdade, que Saulo pediu, para perseguir, né, para achar alguns que eram do caminho. A palavra caminho no grego é rodós, é o que significa o curso de vida seguido pelos seguidores de Jesus. Era como uma pessoa tomava um novo curso de vida, então eles chamavam de rodós, e pudesse levá-los presos. A palavra prender aqui é prender com grilhões. Ela até pode ser traduzida como arrastar. Então poderia ser: vou arrastar essas pessoas até aqui em Jerusalém. Então esse era o propósito de Saulo nesse momento, né? E por que Saulo está tão convicto nesta perseguição? Por que tinha tanto ódio? Por quê? Ele mesmo diz: porque ele era um judeu zeloso, fariseu, e acreditava estar seguindo a lei corretamente. E ele seguia a lei. Qual a lei? A lei lá de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23, que diz: se alguém houver pecado passível da pena de morte, tiver sido morto e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto que for pendurado madeira é maldito, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O que tem a ver esse texto com a perseguição de Saulo aos cristãos? Muito simples. Jesus foi considerado maldito, foi condenado, foi morto, pendurado no madeiro, fora da cidade, e as pessoas seguiam ele. Então era como se fosse levando para dentro do povo judeu a maldição. Então ele queria acabar com isso. Jesus estava nessa condição de maldito, seguindo a lei, conforme a lei, mas que estava cumprindo a ordem de Deus. Lá em Isaías 53, de 10 e 11, diz o seguinte: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, Jesus ele vai ser considerado maldito porque Deus se agradou que acontecesse desta forma, para que as pessoas pudessem entender. E segundo a lei judaica, Saulo estava correto ao pensar que Jesus não era o Messias, mas um blasfemador de Deus. Então, para acabar com os sacrifícios para a remissão dos pecados, a justificação, Deus envia Jesus para ser moído, para ser triturado, para sofrer bastante pelos nossos pecados. E assim Jesus se torna um maldito. Nós devemos entender essa colocação, e por isso Saulo está perseguindo. Mas para que a gente possa entender o pensamento de Saulo, nós precisamos conhecer quem Saulo era. Ele não era uma pessoa que simplesmente se levantou e perseguia as pessoas. Quem foi Saulo? Vamos conhecer um pouquinho desse apóstolo tão conhecido, que escreveu tantos livros que compõem o Novo Testamento. A vida de Saulo pode ser esboçada assim:
Nasceu em Tarso da Cilícia, judeu e educado por Gamaliel. Está em Atos 22, 3. Ele diz: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Saulo era filho de fariseus. Atos 26, 3, que diz assim: sabendo Saulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Saulo era cidadão romano. Atos 16, 37 diz: porém, Saulo lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere. Sendo nós romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Atos 22, de 25 a 28 diz o seguinte: quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião: se vos há porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Então Paulo, ele tinha o título de cidadão romano. É uma dupla cidadania que ele tinha. Então é muito importante conhecermos isso. Paulo era cidadão, era fariseu devoto. Atos 26, 4 e 5 diz: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu como a seita mais severa da nossa religião. Ele vai dizer que ele é um hebreu, um israelita, descendente de Abraão. Em 2 Coríntios 11, 22, ele diz: são hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São da descendência de Abraão? Também eu. Filipenses 3,5 diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Então Paulo, ele era um judeu, podemos dizer assim, um judeu raiz, né? Que é o que o pessoal mais diz hoje. E ele era irrepreensível à lei. Filipenses 3,6 diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, e ele seria um grande líder judeu. Gálatas 1,14 diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Paulo, então, era muito inteligente. Atos 26 e 20, versículo 28 diz: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Em 1 Coríntios 14, 18, ele diz: dou graças a Deus porque falo em mim outras línguas mais do que todos vós. Atos 21, 37, Paulo diz: e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu-lhe: sabes o grego? E 21, 40, do mesmo livro de Atos, diz: obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Então, Paulo falava vários idiomas, Paulo era inteligente. Paulo prendeu também, antes da sua conversão, homens e mulheres com muita violência e ainda consentiu na morte de Estevão, que nós acabamos de ver nos estudos anteriores. Atos 22, 4 vai dizer: persegui este caminho até a morte, prendendo e matando em cárcere homens e mulheres. Em Atos 22, versículos 19 e 20, ele diz: eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo também invadiu sinagogas. Atos 26, 9 a 11 diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muito dos santos das prisões, e contra estes dava meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então, Paulo, ele tinha esse comportamento, e por isso ele vai dizer que ele é blasfemador, perseguidor, injuriador de Jesus.
1 Timóteo 1,13, ele diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive a misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Então, Paulo, ele tinha esse currículo. Esse currículo não aparece em Atos 9, nem em Atos de 6 a 9, que é quando vai começar aí a perseguição, Estevão e a morte de Estevão. Mas Paulo, quando ele vai escrever as cartas, ele vai contar a sua história, ou quando ele está diante de alguém falando, ele vai dizer quem ele era, e Lucas vai escrever no seu livro. Paulo disse o que ele era. Então, Paulo dá um currículo dele para a gente, nós vamos conhecer isso em Atos. Paulo dá esse currículo de quem ele era, e Paulo falava: eu fui uma pessoa que perseguia Cristo. Então é muito importante nós entendermos quem era esse Paulo, esse Saulo, né, antes da sua conversão. Mas a vida de Paulo mudou, e isso acontece a partir da sua conversão. Vamos ver então a conversão de Saulo, né? Vamos conhecer aqui o que aconteceu nesse mapa, para a gente entender. O texto vai dizer que ele estava se aproximando, esse é o estrada, se aproximando a Damasco, né? Uma luz mais forte. Então ele sai de Jerusalém e ele vai para Damasco. Então aqui nesse trajeto, mais ou menos nessa parte, é o que a Bíblia vai dizer, que uma luz mais forte que o sol do meio-dia brilhou ao seu redor. Então é nesse local aí que Saulo vai se converter. Damasco era um local que possuía uma grande população de judeus, tinha cerca de 40 sinagogas. Então ele foi para lá para ver se tinha algum cristão lá, alguns do caminho, né, que ele chamava, prender, encerrar e matar. Então ele foi para as sinagogas e tinha uma carta do sumo sacerdote para isso. O texto vai dizer no versículo 3 que, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Essa expressão luz do céu brilhou significa resplandeceu, relampear ao redor, como se fosse um relâmpago que tivesse feito. É o mesmo que ocorreu com Ezequiel, lá em capítulo 1, versículo 28, diz assim: como o aspecto do arco que parece na nuvem dia de chuva, quer dizer, o arco-íris, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. É o mesmo chamado, o mesmo momento que acontece. Em Atos 22:6, Paulo relata que foi uma luz mais forte que a do sol do meio-dia. Nós vamos ver isso quando chegarmos em Atos 22. O versículo 4 diz assim, de Atos 9, diz assim: caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, vai dizer que ele caiu por terra, quer dizer, caiu para baixo. A ideia é que ele caiu do cavalo. Então muitas pessoas falam: mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. A expressão, a palavra no grego significa isso, que ele cai para baixo. Então ele estava em um lugar alto, ele estava em viagem. Então, provavelmente caiu do cavalo ou caiu da carruagem. Mas como não era algo assim tão importante para ter uma carruagem, era do seu cavalo. Então ele cai ali literalmente do cavalo. O versículo 5 diz: e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então o versículo 5 mostra que esse encontro com Jesus, que ele teve com Jesus, é uma manifestação. Só Deus faz tais manifestações com o seu povo. A Bíblia deixa bem claro: é Deus quem se manifesta, Deus se apresenta às pessoas de várias formas, e com Saulo foi desta forma. Então nós devemos compreender isso. Em Atos 26:14, Paulo relata que os homens que estavam com ele ao redor também caíram. É muito importante a gente compreender, porque lá no seu sermão defesa, que Paulo apresenta em Atos 26, versículo 1 a 23, nós vamos conhecer quando chegarmos a esse capítulo, ele relata com detalhes o que aconteceu na sua conversão. Então você tem ela aqui em Atos 9, em Atos 26 tem detalhes que Paulo conta, não é só Lucas narrando, Paulo está contando. Em Atos 9:6 diz assim: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Atos 9:6 tem uma importante particularidade, porque na maioria das versões não consta o texto grego completo, que aparece mais detalhado em Atos 26. Isso é muito importante para a gente compreender, porque diz assim, para entender melhor, eu vou colocar até aqui para você entender a transliteração, quer dizer, a palavra por palavra do grego para a língua portuguesa, para a gente entender do versículo 6. O versículo 6, na verdade, é uma continuação do versículo 5. Então, veja o que acontece. O versículo 5 diz assim: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então, Saulo ouviu a voz de Jesus, no versículo 5, e a transliteração do versículo 6, que diz: mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém a fazer. A transliteração do grego seria: tremeu de medo
tanto que ficou imóvel e maravilhado ao ser chamado pelo Senhor e convocado para ele. Saulo realizar algo e a voz disse. Então veja, a transliteração trabalha um pouco além do que tem aqui. Na tradução para a língua portuguesa vai fazer dentro do contexto, mas as expressões nos dão essa coisa. Paulo, quando cai, ele ouve a voz, ele treme de medo, ele fica imóvel, maravilhado. E quando Deus fala, você vai para um lugar, as palavras utilizadas dizem que ele sente tudo isso porque ele foi chamado por Deus, convocado por ele para realizar algo. Né? Quando a voz vai dizer, olha, entra nessa cidade. Então Paulo estava ali, então levanta-te, entra para a cidade, que lhes ensinarão o que deve fazer. É por isso que é muito importante conhecermos as línguas originais em qual a Bíblia foi escrita, o hebraico, o grego, o aramaico, é muito importante. O versículo 7, ele vai diz o seguinte: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Parar emudecido significa que eles ficaram sem falar, sem palavras, porque ouviam a voz, mas não conseguiam ver. É o mesmo que aconteceu lá em Daniel capítulo 10, versículo 5 a 7, que diz: levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpagos, os seus olhos como as tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Então, Deus faz os mesmos sinais que fez com Daniel, com Ezequiel, ele faz com Saulo também. Então é muito importante conhecermos essas passagens. E o versículo 8 e 9 de Atos 9 diz o seguinte: então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Né? Então Saulo ficou 3 dias de 24 horas inteiros, seriam as nossas 24 horas inteiras, né? Sem ver, sem comer, sem beber. Ele ficou em jejum. O jejum para o judeu era um ritual de purificação, um ritual de arrependimento, de contrição, que foi estabelecido por Moisés para o dia da expiação, pelas impurezas. E Saulo então cumpre essa lei, que está lá em Levítico, capítulo 16, versículos 29 a 31. Diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado, descanso solene para vós outros, e afligireis vossa alma, é estatuto perpétuo. Quando Paulo, então, ele cai no chão, ele vê que é Jesus, vê que é o Senhor falando com ele, e ele conhecia essas histórias de Daniel, de Ezequiel, ele sabe que Deus está se manifestando a ele. Imediatamente ele entra num ritual de purificação, ele entra num ritual de arrependimento, de contrição, de tristeza. Ele se arrepende das coisas que estão acontecendo, e então ele não come por 3 dias. Ele automaticamente entra num processo de purificação, um ritual judaico, porque ele conhecia isso muito bem. Então Saulo entendeu isso, ele entendeu que o sacrifício de Jesus era o cumprimento das profecias e que ele estava sendo zeloso pela lei. Porém, o seu zelo, o zelo de Paulo, era de forma errada. Saulo compreendeu que Jesus se tornou maldito por carregar sobre si todos os nossos pecados, e compreendeu que o pecado não era perdoado pelo sacrifício, mas pelo coração contrito, arrependido e convertido no Senhor. Então ele vai compreender. Por quê? Porque Isaías fala isso. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E Salmos 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não os desprezarás, ó Deus. Então Saulo sabia disso. Ele era zeloso, ele era irrepreensível na lei, ele conhecia muito bem, então ele começou então a entender o que ele lia, e ele começou a entender isso sendo cumprido na pessoa de Jesus. Então Saulo vai se arrepender, então Saulo deixa de se justificar, que dizendo que estava perseguindo as pessoas do caminho, como ele fez com o sumo sacerdote, e ele começa então a deixar com que Cristo venha justificá-lo.
Paulo passou a ser justificado por Cristo. É isso que ele entende, passa a pregar em todas as suas cartas, principalmente nas cartas aos Coríntios e aos Romanos. É importante você entender isso, que você pode falar, mas aqui no texto de Atos não diz nada disso. Mas você conhecendo as cartas de Paulo, você vai entender que ele vai relatar isso e ele vai começar a explicar então a justificação que ele tem em Cristo, a paz que ele passou a ter, como ele entendeu a lei, como ela se cumpriu em Cristo. E aí Paulo vai começar a trabalhar isso. Quando as pessoas falam, porque com Cristo vê a graça, não é mais época da lei, cita Romanos, é porque a pessoa não conhece a formação de Paulo, então começa a dizer que a lei acabou, que agora é só a época da graça. Não, muito pelo contrário. Paulo conhecia a lei, sabia o que estava sendo errado no cumprimento da lei, e ele sabe que a lei é quem nos mostra o pecado, porque se nós não tivermos a lei, nós não vamos ter noção de pecado. Então é muito importante esse início da vida de Paulo, que Atos 9 relata, e todo esse conhecimento que eu estou passando aqui para você você possa compreender. Vamos ver o que Paulo vai dizer então em Romanos 5:1. Ele diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou a ter paz, porque ele deixou com que Cristo justificasse. Ele falou, Deus, eu perseguia porque eu achei que Jesus era maldito. Os cristãos faziam... Ele não justificou, deixou Cristo justificá-lo. Em 1 Coríntios 6:11 ele diz, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificados, mas foste justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Porque foi isso que ele passou quando ele se converteu. Então, quando a pessoa se converte, ele fala, esse processo, ela é lavada, justificada, ela passa a ter uma nova vida. Gálatas 2,16, Paulo escreve, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por que Paulo fala isso? Porque ele se justificava assim, os judeus se justificavam assim. Está falando, não é mais assim. Não adianta você fazer nada que você não vai se justificar, porque Cristo morreu para nos justificar. Paulo entendeu isso. Como tem crente que hoje ainda não entende essas coisas, Tito 3,7 diz, a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, Paulo está falando disso. Paulo está falando da sua justificação. Paulo está falando do que Deus fez na vida dele, do que Cristo fez. Para nós entendermos aí, vamos novamente ver o mapa, né? Aqui está o local onde Paulo foi convertido. Ele está indo para Damasco, né? Só que ele não vai para Damasco. Ele vai direto para a Síria. Ele ia para Damasco para encontrar as 40 sinagogas e perseguir os cristãos. Jesus manda ele ir para a Síria, para a casa de Ananias. É o que nós vamos ver a partir do versículo 10. Então vamos conhecer a história de Saulo e Ananias, ou Ananias e Saulo. O versículo 10 diz, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ananias era um discípulo em Damasco. Então, Saulo, que ia para as sinagogas, ele vai para a casa de um discípulo de Jesus. Versículos 11 e 12 diz, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, veja que interessante, Saulo estava orando, ele estava em jejum, estava orando e teve uma visão. Saulo fez todo o processo judaico, todo o ritual judaico de arrependimento. Se você conhecer o ritual judaico de arrependimento, é esse, jejum, oração e a manifestação de Deus. Saulo teve isso. Jejum não é para obrigar Deus a fazer algo, jejum é como você estivesse negando a sua vida e falando, Senhor, eu não quero mais viver, eu mereço morrer, e você fica triste a ponto de querer morrer, como fosse algo totalmente depressivo. Versículos 13 e 14 diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Então, Ananias fala, ele vai começar a questionar a Deus, porque ele sabia da história de Saulo. Veja, nós vimos o relato de Saulo, que Saulo conta o que ele fez. Não há relato de que Saulo pegou, perseguiu só Estevão, mas ele dá detalhes de pessoas que ele forçou elas, espancando elas, que elas fossem até blasfemar a Deus. Então veja que coisa importante desse conhecimento da história de Saulo. O versículo 15, Deus responde a Ananias, ele fala, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel.
Instrumento é vaso, a palavra utilizada de instrumento é vaso, vaso escolhido, instrumento escolhido, por isso que a gente fala de vaso, né? Fulano é um vaso escolhido por Deus, que significa que ele foi selecionado por Deus. Ele fala para que ele possa levar, né? Vai dizer assim, para que ele possa ser instrumento escolhido para levar o meu nome. Levar aqui é suportar como cargo, não é como fardo, não é simplesmente levar, é colocar nos ombros algo pesado, como se ele carregasse pedras. Deus chamou Paulo para ser um vaso escolhido para sofrer, aguentar as dores, né, o tranco que a gente costuma dizer para pregar o evangelho, porque Jesus sabia que tinha que ser uma pessoa que tinha essa condição, esse suporte, e Saulo tinha. O versículo 16 diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A palavra mostrarei, esse verbo no grego significa modelo, pois ele será modelo, né? Ele vai ser o exemplo de como importa sofrer no meu nome. Ele vai falar, sofrer é paixão, sofrimento. Então ele vai entender do que realmente é sofrimento. E o versículo 17 diz: então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, veja que coisa importante, a partir de agora, Ananias chama Saulo de irmão, como Deus falou para ele, Jesus falou com ele, ele entendeu, Saulo se converteu. Então, a partir daquele momento, ele se torna irmão. A palavra grega para irmão é parente de sangue. Saulo, agora você é meu parente de sangue, porque Cristo morreu por nós. É isso que Ananias está falando. E ele vai dizer, ele te apareceu, como ele te apareceu. Veja, no relato aqui não diz que Saulo viu a Jesus, diz que ele ouviu uma voz, mas Saulo viu a Jesus. Quem é que diz isso? Ananias fala, porque Jesus falou isso para ele. E 1 Coríntios 15, 7 e 8, Paulo fala isso, diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Paulo está contando Jesus. Muitos viram, e eu o vi depois. Então, Paulo viu a Jesus, por isso ele é apóstolo. Nós vamos entender isso mais à frente quando falarmos dos apóstolos. E aí, o versículo 17 ainda vai dizer que para que ele recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo, para que ele tivesse a plenitude do Espírito Santo. Então, Ananias vai falar isso com Saulo, é o contato que ele tem. E aí o versículo 18 diz o que aconteceu. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a vir. A seguir levantou-se e foi batizado. Essa cair como escama é como se estivesse descascando algo, como se fosse talvez aí uma catarata que cobriu toda a vista de Paulo, não sabemos, mas dá a entender que era algo que cobriu, ele não enxergava. Então ele ficou com a sua vista com algo na sua frente, ele não conseguia enxergar. Quando Ananias falou, aquilo caiu. Mas um milagre, uma cirurgia, pode ter sido de Cristo que fez, né? E aí outro ponto importante é que após isso Paulo foi batizado. Paulo era judeu, zeloso. Paulo já tinha sido batizado pelo judaísmo, mas ele foi batizado agora porque entendeu o verdadeiro evangelho, que significa Jesus Cristo, que significa salvação, que é em Cristo Jesus. E o versículo 19 diz: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo passou alguns dias com os discípulos. Por que ele passou alguns dias? Porque ele começou então a ser orientado, tirar algumas dúvidas, e começou a ouvir a necessidade da pessoa compreender o plano de salvação, a necessidade da pessoa compreender o que Jesus fez. Não é simplesmente aceitar Jesus e sair. Nem Saulo fez isso. Ele precisou ter esse contato com os discípulos para eles passarem, para eles mostrarem. E na verdade, Paulo ficou ali um tempo e ele vai para a Arábia e ele vai ficar pregando um tempo. Depois ele volta para Damasco. E dentro desses alguns dias, ele vai para a Arábia. Quem diz isso? Paulo mesmo diz, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 19, diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Então Paulo diz, eu fiquei lá na Arábia durante 3 anos. Atos não diz isso.
ele diz aos Gálatas. Depois ele volta, aí ele vai para Jerusalém falar com Pedro. Só que ele já estava pregando e Pedro já tinha visto que ele tinha mudado. Veja que coisa importante desse relato, dessa história de Paulo. Então nós temos que compreender isso, nós temos que entender. Não adianta eu pegar e falar da conversão de Paulo, falar que ele caiu do cavalo, que Jesus apareceu, todo o milagre, se eu não entender a mudança que houve na vida de Paulo, a mudança significativa. Por isso que Paulo vai falar que se alguém está em Cristo é nova criatura, deixa as coisas para trás, devemos despojar do velho homem, por isso, porque Paulo ele tem uma mudança radical. Ele era um perseguidor zeloso pelo judaísmo e ele se torna então um cristão zeloso pelo evangelho para sofrer. Então ele é um sofredor, de perseguidor ele passa a ser um perseguido e ele continua sendo zeloso ao Senhor, só que corretamente. Nós devemos entender isso. Não adianta ler os milagres, conhecer as cartas, algumas partes das cartas de Paulo ou as cartas, se eu não conhecer esse processo. É muito importante você compreender. Bom, essa é a história de Paulo, e aí quando começa a haver paz, porque Paulo não persegue mais a igreja, então dá um sossego, eles vão ver que Paulo, né, que é o Saulo, se converteu, então os judeus ficam meio que parados com isso, meio perdidos, e nós vamos entender isso. Mas para que você possa compreender, o que a gente pode colocar isso como aplicação para os dias de hoje? Algumas lições nós podemos tirar dessa conversão de Saulo. Primeiro de tudo, devemos ter muito cuidado com o extremo zelo. Devemos ser zelosos pela palavra, zelosos pelo cristianismo, zelosos pelo evangelho, zelosos pela igreja, por tudo. Mas muito cuidado com o extremo zelo. Tudo deve ser feito sob a orientação do Espírito Santo. Se Deus não colocar no seu coração, se Deus não firmar, não faça. Não é porque alguns pastores fazem, algumas igrejas fazem, é porque Deus está mostrando a você. Tem que ter a base bíblica e a confirmação do Espírito Santo no seu coração. Segunda lição que aprendemos: os servos de Deus sempre ouvem a sua voz e sempre reconhecem os seus erros. Esse papo de que eu quero ouvir Deus falar comigo, Deus só vai falar com você se ele começar a mostrar os seus erros. Nós somos pecadores, nós temos tantos erros, nós temos que aprender. Então você precisa compreender isso, você precisa reconhecer os seus erros, é muito importante. Outro ponto importante: a vontade de Deus tem que prevalecer a nossa. A vontade de Paulo era perseguir os cristãos achando que ele estava fazendo o que era correto, mas a vontade de Deus é que ele pregasse o evangelho, e ele fez. Ananias não queria falar com Paulo porque tinha medo dele, mas Jesus falou para ele que ele ia ser uma nova criatura, ia ser um instrumento, e ele fez. A vontade de Deus tem que prevalecer a sua, mesmo que você tenha a sua vontade. Deus mostra para você que a dele é outra, largue a sua e vá fazer qual é a vontade de Deus. E por último, sempre precisamos aprender sobre a Bíblia. Muito, sempre, muito. Temos que sempre ler com dedicação, com zelo, com muita atenção, porque nós nunca sabemos tudo e devemos estudar. Com certeza você nunca tinha ouvido falar desse processo de Paulo na sua vida, desse processo de mudança, e é importante você compreender. Então, que você possa entender, você possa buscar as orientações que a Bíblia tem. Estude mais a Bíblia, busque ela, passe a conhecer, pegue esse estudo, acompanhe ele na sua Bíblia, veja, você vai passar a ver as cartas paulinas com outros olhos, você vai passar a ver a conversão de Paulo com outros olhos, você vai passar a ver o que Cristo fez através da vida dele e como ela é útil, por que Paulo faz certas orientações, e você vai poder começar a ver a sua vida e aplicar esses ensinamentos à sua vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você, e da mesma forma que os cristãos tiveram e Paulo teve, você também terá paz no seu coração e paz para a sua igreja. Espero que você tenha gostado, espero que você possa participar, interagir, colocar suas sugestões, suas críticas, o que você quiser, fale conosco e não esqueça, dá o seu likezinho, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo estudo.